Paz do Senhor, alegria estarmos aqui, como disse nosso irmão, que dia intenso, né? Sempre é assim quando temos reunião, dia inteiro, mas é benção, é um cansaço bom, né? Queria ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 22. Os irmãos podem sentar, é uma leitura grande, extensa. Eu venho pregado aqui algumas vezes sobre uma série, né? Desde o início do ano eu falei, o Senhor tinha colocado no meu coração, no culto da virada, para falar sobre os inimigos da unidade. Quantos têm acompanhado, diga amém. E hoje eu queria falar sobre um inimigo em potencial, que é a fofoca. Eu lembro de um tempo que a igreja, que a gente pregava algumas coisas e tinha muito aquilo, fala Deus, é isso mesmo, é por aí. Eu fui pregar numa igreja, uma vez, né, um pastor amigo meu, e assim até hoje lá, a igreja interage com a pregação. Gente, tem uma hora que não dá para continuar, você ri. Eu lembro que eu estava pregando lá uma vez, eu falei de jovem, né, eu falei do jovem que quer já assumir algumas responsabilidades, mas nem arruma a própria cama que dorme. Aí teve um pastor que falou, é lá em casa, Jesus. Então, quando nós pregamos palavras assim, é o Senhor querendo tratar conosco. Talvez a gente conheça, talvez a gente esteja passando por alguma situação que a palavra nos lembre daquela pessoa. Mas não faça isso. É verdade, Jesus. Você já está jogando indireta, irmão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E eu queria ler então Josué, capítulo de número 22. Essa palavra fala de um momento específico do povo de Israel. Agora, depois de conquistarem a terra prometida, Josué vai liberar 2,5 tribos para retornarem para a sua terra. A história de Josué, capítulo 22, começa no livro de Números, capítulo 32. Eu vou dar um panorama, né? Um contexto para a gente entender o que está acontecendo aqui. Em Números, capítulo 32, o povo de Israel saiu do Egito e está indo em direção à terra prometida. E aconteceram diversas coisas nesse caminho do deserto, eles passaram por muitas provações, mas em tudo o Senhor estava provendo as coisas que eles precisavam. Alimentos, água, sombra, calor, proteção. O Senhor providenciava as roupas que não se perdiam. Então, o caminho do deserto rumo à terra prometida foi um caminho, assim, de muitas experiências, muitas lutas, mas muitas vitórias. E o caminho do deserto era um caminho de discipulado, de disciplina. Um caminho onde muitos israelitas, porque saíram do Egito e o Egito não saiu deles, eles morreram no deserto porque eles não aceitaram ser moldados por Deus. Deus queria trazer aquele povo para a terra prometida, mas Ele não queria que aquele povo entrasse do jeito que eles estavam saindo na terra prometida. É como se o caminho do deserto fosse um período de transformação, aonde o povo chegaria na terra prometida como Deus queria que ele chegasse. Tipo assim, quando Deus nos olha no mundo de pecados, Deus ele nos ama do jeito que nós somos. Então Ele nos liberta do poder do pecado, do poder do diabo, que é o faraó desse mundo. Então Deus nos traz para a sua presença, e nessa caminhada rumo ao céu é como o caminho do deserto. Ou seja, nós podemos estar sujos, presos, envolvidos com todo tipo de erros e pecados, mas Deus nos ama a ponto de nos tirar dessa vida, falar assim, eu quero você para mim, quero você para ser meu. Só que Ele não nos quer daquele jeito.
Deus, ele nos vê com, sabe, ele não nos vê só aquele jeito, ele nos vê lá no futuro. Ele vê assim, eu sei o que você pode se tornar se você me permitir te discipular, te ensinar modos, te ensinar como me servir, como me adorar. Não é do seu jeito, não é do jeito do Egito, é do meu jeito agora. Agora vocês são meu povo. Então, nesse caminho do deserto, tiveram algumas guerras, algumas batalhas. Eles venceram alguns povos, não muitos, mas venceram algumas lutas. Uma delas, o pastor Robson pregou aqui outro dia, contra os amalequitas. E eles passaram por algumas regiões aquém do Jordão. A terra prometida era além do Jordão, a terra prometida era depois do Jordão. Você vê que Josué vai atravessar o Jordão, sabe, as águas param, eles atravessam, a primeira cidade que eles vencem é Jericó. A terra prometida é depois do Jordão. E com Moisés, eles estão antes do Jordão. Porque quem atravessa o Jordão com o povo não é Moisés, é Josué. 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, estão antes do Jordão, nesse caminho rumo à terra prometida, que é depois do Jordão. E essas 2,5 tribos, elas estão passando por uma terra e elas gostam daquela terra. Eles se agradam. Poxa, aqui é legal. Aqui é bom, cara. Aqui é bom para plantar. Aqui é bom para criar o nosso gado. E com relação a isso, eu até sempre faço uma polêmica para causar curiosidade. Porque eles estão antes da terra do Jordão e eles falam assim para Moisés: Moisés, a gente quer te falar uma coisa. Eu sei que a terra que a gente está indo conquistar é depois do Jordão. Mas a gente queria ficar com essa terra aqui. Para nós, ela é boa, cara. A gente não quer ir para lá. Moisés fala assim, capítulo 32 de Números. Que é isso, gente? Vocês querem provocar a ira do Senhor contra vocês? Contra nós? Se Deus prometeu a terra depois do Jordão, por que vocês querem provocar a ira do Senhor querendo ficar aqui? Vocês fazendo isso vão desanimar os irmãos de vocês, porque tem guerra lá do outro lado. Nós precisamos lutar muito para conquistar a terra prometida lá do outro lado. E se vocês quiserem ficar aqui, vocês vão desanimar os irmãos de vocês. Então eles falam assim: não, Moisés, vamos fazer um negócio. Nós vamos lutar a guerra dos nossos irmãos. Vamos deixar o nosso gado, nossas mulheres, nossas crianças aqui. E quando nós vencermos lá, quando conquistarmos a terra lá, a gente volta para casa. Pode ser assim? Está certo isso, irmãos? Está certo isso? Não está certo. Mas esses israelitas, Ruben, Gade, meia tribo de Manassés, são como aqueles filhos obstinados. Que os pais sabem que tem um futuro brilhante, um futuro abençoado, um futuro de sucesso para eles, depois de uma fase da vida deles. Mas esses filhos querem insistir em tomar posse de algumas coisas antes do tempo. Coisas que não é exatamente aquilo que Deus prometeu. Eu vou dar um exemplo, eu pedi para botarem um mapa aqui na mídia. Moisés entrou na terra prometida ou não? Algumas pessoas já conhecem essa minha polêmica. Moisés entrou na terra prometida, sim ou não, gente? Não. Sim, algumas pessoas disseram sim. Aonde Moisés morreu? Quem lembra? No Monte Nebo. Se vocês pararem para ver ali, ó, na tribo de Ruben, é onde está o Monte Nebo. E aquela ali é a divisão das terras. Ou seja, é a terra prometida. É a herança. Moisés está dentro de uma das terras de Ruben. Aquilo ali é terra prometida, sim ou não? Sim, não sei. E agora? Essa é a polêmica. Sabe por que Moisés morreu no Monte Nebo? E a gente poderia dizer assim, então ele morreu na terra prometida, mas é a terra de Ruben. E eu estou falando o que está acontecendo aqui no capítulo 32 de Números.
Rúben está tornando para si terra prometida aquilo que não foi Deus que prometeu. E por isso Moisés morreu ali dentro de uma terra prometida. É como se Deus estivesse falando assim: o que eu tenho para você está depois do rio. Não, não, Senhor, mas eu estou satisfeito com isso aqui. O que eu tenho para você, é a bênção que eu tenho para você, está lá, tem lutas para travar lá, mas é aquela terra que eu tenho para você. Não, Senhor, aqui eu me sinto confortável, eu gosto daqui. Eu me agrado com essa terra. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas isso já nos serve de lições. Porque tem gente tomando para si algo que diz assim: isso aqui é a bênção de Deus na minha vida. Não se engane. Tem gente tomando para si algo dizendo que é a bênção de Deus, mas quando Deus está falando: quem disse que eu te dei isso aí? Quem disse que foi isso que eu separei para você? Você está tomando algo para si antes do tempo. Está sendo precipitado. Então, quando nós olhamos esse mapa, muitas Bíblias têm esse mapa. Não tem discussão. É até uma questão, né? Porque as pessoas vão dizer assim: poxa, se Moisés não entrou na terra, só olhou, por que ele está na terra de Rúben? Por causa disso. Porque eles se apropriaram de uma terra que não foi a que Deus prometeu. Então, entre aspas, é a terra prometida deles. Só que a gente não vai ver logo as consequências disso. E por isso eu não vou falar sobre isso. Porque as consequências de tomarmos posse de algo que não é a bênção de Deus para nós, pode ser, irmãos, que essa conta não chegue amanhã. Pode ser que essa conta não chegue ano que vem. Mas eu tenho certeza que quando nós tomamos para nós algo que não foi Deus que nos deu, um dia essa conta vai chegar, irmãos. E tem gente hoje pagando o preço de atitudes desobedientes a Deus, de anos atrás, e não entendem hoje. Foi o que aconteceu com essas 2,5 tribos lá na frente, mas eu não vou falar sobre isso. Porém, existia um acordo. É quando um filho insiste muito e o pai fala: é isso mesmo que você quer? Então tá, vai lá. Pode ficar, vai ser assim mesmo. Só que você tem que cumprir com a sua palavra. Você vai atravessar o Jordão, vai lutar contra os seus irmãos, pode tirar se quiser, tá, Will? Vai lutar contra os inimigos junto com seus irmãos e depois vocês vão voltar para a terra de vocês. Então foi isso que aconteceu. Eles entraram em Canaã, eles lutaram as guerras dos seus irmãos e eles agora chegaram ao fim de tudo. Falaram: agora está na hora de voltar. E é o capítulo 22 que diz assim, versículo 1. Josué convocou as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Josué está dando um elogio para eles. Cara, vocês foram fiéis. Foram fiéis ao Senhor, foram fiéis aos seus irmãos, agora vocês estão liberados. Vocês podem voltar para casa. Versículo 9. Assim as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram em Geliote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rúben, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído um altar na fronteira de Canaã, em Geliote, perto do Jordão, no lado do israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Quando esses irmãos estão saindo da presença de Josué e do resto do povo, eles estão saindo honrados, elogiados. Vocês foram fiéis ao Senhor. Vocês foram homens de palavra. Vocês foram fiéis aos seus irmãos. Vocês lutaram até o fim. Vocês são uma bênção.
vão em paz, sejam felizes, prosperem. Saíram de boa. Só que quando eles estavam chegando no Jordão, eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos levantar um altar, mas não é qualquer altar não, um grande altar, um imponente altar. Para que esse altar nos sirva de memorial. Para que esse altar seja um testemunho para nós, para as nossas gerações e para todas as outras tribos. Para que eles sempre se lembrem que nós fazemos parte do povo de Israel e nós temos um relacionamento com Deus. Então a motivação, a intenção deles era levantar um altar para nunca se esquecerem quem são. E para que os seus irmãos também não esquecessem quem eles são, que eles também se relacionam com Deus, eles também são servos de Deus. Só que quando alguém, que não está no texto o nome do cara, ele vê aquele altar, caramba, essas 2,5 tribos mal voltaram para casa, já estão levantando um altar, já estão inventando uma nova religião, cara. Aí eles voltam lá para as tribos de Israel e chegam e falam assim, preciso contar uma coisa. Não é fofoca não, tá? Eu vi. As 2,5 tribos voltaram para casa, mas já estão começando uma nova religião. Quando essa notícia chegou lá nas tribos de Israel, sabe o que fizeram? Se preparem todos para a guerra. Vamos destruir as 2,5 tribos. Aí um sacerdote, versículo de número 13. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, disseram-lhes, assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Já não nos bastou o pecado de Peor, até hoje nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor. Maldita informação, maldito comentário. Mas ele viu, ele levou uma informação que ele viu, ele é uma testemunha ocular, ele viu o altar. Mas quem vê o que está sendo construído materialmente por fora, não consegue ver a intenção do coração, irmãos. E esse homem que trouxe essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que trouxeram essa informação, não tinha noção da destruição que ele poderia causar, trazendo uma informação como essa. E a lei já dizia, eu queria ler com os irmãos Deuteronômio capítulo 13, versículo 12 ao 15. É coisa da lei, a lei dizia. Deuteronômio 13, versículo 12 ao 15. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. A lei dizia, se vocês ouvirem de alguém, é uma informação, que no meio dos seus irmãos, algum homem desviou do Senhor e chamou a comunidade a adorar outros deuses. Versículo 14. Vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade, ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os habitantes quanto os seus animais. Era a lei.
Se isso de fato tivesse acontecido, era lei. Vão lá, mate todo mundo, não sobra nem animal. Mas se vocês ouvirem, vocês precisam investigar. Vocês não podem tomar uma atitude sem saber o que realmente está acontecendo. Quando a informação chegou nas tribos de Israel, além do Jordão, eles já se prepararam para a guerra. E nós, irmãos, precisamos aprender com todas as lições que a Bíblia traz para nós. Existem muitas pessoas prontas para a guerra. E o Evangelho de Jesus nos chama a desarmar-nos. Jesus nos chama assim, guarda a tua espada, Pedro. Não esteja pronto para a guerra, não esteja pronto para se defender. Aleluia, a Bíblia diz que os filhos de Deus, quem justifica é Deus. Quem nunca passou por uma situação como essa? Quem nunca passou por uma situação em que alguém falou algo de você? Eu me lembro, eu era bem adolescente lá no Monte Oreb. Hoje me senti no Monte Oreb, Júlio, Rony. Cantamos aqui, o véu que separava, preciso de ti. Só os hinos que a gente cantava nos jovens. Eu me lembro, o pastor falava, fofoca é como você pegar um travesseiro de penas, subir no alto de um prédio, e soltar aquele travesseiro. E depois você se arrepender de ter falado aquilo, é como pedir assim, então vai lá e pega todas as penas. Quem nunca passou por uma situação dessa, em que você se sentiu humilhado, você se sentiu numa situação de vexame, onde você se sentiu exposto por uma coisa que não era verdade, o que você fez? Qual deveria ser nossa atitude? Se tem uma coisa que acaba com verdadeiras amizades, é a fofoca. Falar sobre essas coisas, irmãos, dá até aquele incômodo, né? Dá aquele desconforto, porque toca nas feridas, irmãos. E quando eu digo assim, nós temos que tomar um cuidado de falar assim, é verdade, Jesus. É porque muitas das vezes, de forma involuntária, nós somos eles. Porque nós falamos assim, não, é só um comentário, não estou fazendo fofoca. Mas nós não temos noção do que um comentário infeliz como esse pode provocar de tragédias e destruição na vida de uma pessoa. Então, o cara falou do que ele viu, ele realmente viu, mas não era exatamente o que ele tinha visto. E aquilo poderia provocar uma grande destruição. Então é necessário investigarmos qualquer coisa, porque nós estamos num tempo de fake news. Nós mentimos sem sentir que mentimos quando compartilhamos uma mensagem falsa. Somos mentirosos. Porque somos nós que estamos compartilhando aquilo. Não fomos nós que gravamos o vídeo, não fomos nós que pesquisamos aquela informação, mas aquilo ali nos agradou, aquilo ali alinhou com o que eu penso, então eu compartilho como uma verdade porque eu penso daquele jeito, mas talvez seja uma mentira. E nós estamos compartilhando. Estamos cometendo um grande erro diante de Deus, um erro gravíssimo. Deus, irmãos, Ele olha para a nossa vida e se aos olhos de todos os seus amigos, as suas redes sociais estão claras, imagina aos olhos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós compartilhamos, com aquilo que nós falamos, com as ideias que saem da nossa cabeça e são expostas naquilo que escrevemos, naquilo que falamos. Devemos tomar um cuidado muito grande com isso. Então, quando o sacerdote chega lá e ele acusa os irmãos, vocês cometeram um grande pecado, cara. Nós estamos nos recuperando de um grande pecado do passado e vocês vêm agora e fazem uma coisa dessa. Quem nunca, irmãos? Quem nunca esteve diante de uma discussão onde alguém ficou te acusando de uma coisa que você não fez? Quando alguém ficou te julgando, te apontando,
Quando alguém, sabe, te colocou na lona, e você sabendo, eu não fiz isso. Quantas vezes que você teve que passar pelas pessoas e baixar sua cabeça, porque você sabe assim, todo mundo pensa algo sobre mim, mas não é verdade isso que estão pensando sobre mim. Versículo, vou pular aqui para o 21. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Sabe o que eles estão falando? Estou com a consciência tranquila, cara. Estou dormindo tranquilo. Vocês estão aí cheios de acusações para mim, mas olha, eu estou tranquilo, que próprio Deus nos faça pagar a conta, se foi isso aí que vocês estão falando que eu fiz. Versículo 24. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar as nossas e deixarem de temer ao Senhor. Nós levantamos um altar exatamente para que todos saibam que nós servimos a Deus, tememos a Deus, temos relacionamento com Deus. É muito ruim estar nessa posição, quando você faz de tudo para estar na presença de Deus, e tem alguém que te vê da outra forma, que te taxa de outra maneira. Você se dedica a se aproximar, a buscar ao Senhor, a ser uma pessoa íntegra, reta. E eu vou dizer, irmãos, quem está errado? Se eu faço tudo direitinho e alguém chega e vê tudo errado, irmãos, isso eu vejo Satanás, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas diante de Deus vai lá o cramunhão e diz assim: o teu servo Jó também, ele é um interesseiro, tira tudo que ele tem para ver se ele faz a mesma coisa. Existem pessoas que insistem em ver em nós o pior, que não medem esforços para fazer comentários desagradáveis ao nosso respeito, mas eu quero dizer uma palavra direcionada por Deus aqui: mantenha sua consciência limpa diante de Deus, continue levantando o seu altar, aleluia. Esse altar representa a sua identidade diante de Deus, é um memorial que o Senhor, Ele te deu uma terra, que o Senhor está contigo, que você é um servo de Deus. Não importa o que digam, o que importa é a sua consciência com Deus. Você vive uma vida de temor a Deus? Diante dos seus líderes, você está com a sua consciência tranquila? Seus pastores te conhecem? Você é uma ovelha conhecida dos seus pastores? Você está com a consciência tranquila diante da sua esposa? Diante do seu marido? Diante da sua família? Se você está com a consciência tranquila diante dos seus líderes, diante da sua família, deita tranquilo no seu travesseiro, dorme uma noite de paz, de descanso, uma noite reparadora. Porque Satanás, irmãos, ele levantou a voz contra Jesus na boca daqueles homens, dizendo: ele é um samaritano, está xingando Jesus. Ele é um príncipe dos demônios, ele é um Belzebu. Se falaram de Jesus, não vão falar de você, meu irmão. Então fica firme, continua construindo o teu altar. Não importa o que digam ao seu respeito, tenha a sua consciência tranquila. Aleluia. Tenha a sua consciência tranquila. Existem coisas que o Senhor odeia, irmãos. Provérbios capítulo 6,
Versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O Senhor odeia isso. O Senhor odeia estar numa roda que alguém fala assim: olha, eu tenho uma coisa para falar. É só um comentário. O Senhor odeia isso. O Senhor detesta quando nós causamos algum tipo de conflito entre irmãos, quando nós fermentamos situações, quando nós colocamos lenha na fogueira. Irmãos, de um tempo para cá eu falo assim: Senhor, por que eu? Mas nós precisamos ir para casa refletindo, irmãos, porque nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus. E tem coisas que nos incomodam. Não tem, quando a gente está num grupo assim, que uma conversa surge e você fica incomodado? Deus fica incomodado, irmãos. Deus se incomoda. Principalmente se Ele vê assim: logo que estávamos falando de alguém, vamos louvar um hino? Somos corpo, e assim bem ajustado. Deus fica incomodado com isso. Deus detesta isso. É uma característica dos filhos de Deus, sabe o quê? Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É como alguém chegar assim: cara, eu vi, eles fizeram um altar, eles estão começando uma nova religião. Calma aí, cara. Tem certeza que é isso mesmo? O Filho de Deus é o pacificador. O Filho de Deus, ele não é o fermentador. Caramba, é mesmo? Eles tinham que ser fulminado, cara. O Filho de Deus é o pacificador. O Filho de Deus, ele traz paz. Provérbios 18:6. Amém, irmãos? Dá para ouvir o barulho do grilo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Quantas brigas aconteceram por causa de uma fofoca? Quantas separações de casais aconteceram por causa de uma fofoca? Quantos filhos saíram de casa por causa de uma fofoca? Quantos profissionais saíram de uma empresa por causa de uma fofoca? Quantos ministérios ruíram por causa de uma fofoca? Quantos obreiros bons, sabe, pessoas maravilhosas, pessoas talentosas, sabe, pessoas cheias dos dons espirituais, quantos abandonaram por causa de uma fofoca? Se chegar em mim, irmãos, se comprometa hoje com Deus. Se chegar em mim, vai parar em mim. Porque eu não posso impedir, às vezes chega, mas vai parar em mim, vai acabar em mim, não vai passar de mim. Vai chegar com a máscarazinha de intercessão. Olha, a gente precisa orar pelo fulano. Você não tem noção do que está acontecendo com ele. Vai chegar mascarada de boas intenções, mas você realmente vai parar em você. Você vai orar ao Senhor, mas não vai passar de você. Quando nós fazemos isso de forma, sabe, impensada, já é natural, já é um comportamento comum da pessoa. É aí que o Espírito Santo entra, irmãos. Sabe aquela pessoa com bafo? Todo mundo sente, só ela que não sente? Tem gente que é assim. É comum para ela falar das pessoas, é comum falar dos outros, é comum falar da vida dos outros. Irmãos, nós vivemos num tempo de urubus. O que são os urubus?
Irmãos, fazer fofoca hoje ganha dinheiro, irmãos. Tem gente ficando rico com isso. Vive assim, ó. Aonde está cheirando morte? É lá que eu quero ir. O urubu é assim. Se alimenta da morte do outro, se alimenta da desgraça do outro, se alimenta do adultério do outro, da traição do outro, da separação do outro. Mas nós não somos urubus, nós somos águias. Nós somos águias. Nós não temos prazer na destruição, nas tragédias da vida do outro. Nós não temos prazer em falar. Nós lamentamos, nos entristecemos quando sabemos de alguma coisa, mas de forma alguma temos prazer de falar que alguma coisa deu errado na vida de alguém. Provérbios 18, 6. Esse eu já li. Provérbios 18, 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Como eu disse, tem gente que tem bafo e não sente. Deixa eu te contar um segredo. Ele não sabe, mas todo mundo sabe. Cara, esse cara, meu Deus, vai chupar uma house, cara. As palavras do tolo é a sua própria desgraça. Tem gente se afastando do tolo e ele... Por que as pessoas não querem ficar perto de mim? Por que eu não tenho amigos? Por que os meus amigos se afastaram de mim? Talvez esse tolo vai colocar a culpa... Esses amigos falsos que me abandonam. Talvez essas pessoas querem se afastar porque já não aguentam mais ouvir sobre os outros. Provérbios 18, 8. Mas tem gente, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos que descem até o íntimo do homem. Por outro lado, tem gente que gosta. Ouve uma fofoca como se estivesse comendo um churrasquinho. São como petiscos deliciosos. E aí, tem alguma nova? Tem gente que é assim. Tem alguma nova? Aconteceu alguma coisa? Antena sempre. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O profundo dos lábios o satisfaz. Irmãos, nós temos que estar cheio da presença de Deus. Eu aprendi um dia, se esse copo está cheio de água, se eu balançar ele, o que vai cair dele? Água. Se você está enchendo o seu interior de fofoca, de historinha, se nós estamos enchendo o nosso interior de informações assim, suas postagens, seus stories, seus compartilhamentos, suas conversas, pode perceber a partir de hoje, peça, Senhor, coloca uma luzinha de alerta na minha vida. Quero saber se eu sou essa pessoa, se eu sou esse bafudo. Eu quero saber se sou eu, Senhor. Porque eu agora vou começar a me policiar. Provérbios 17, 20. 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ele é insensato, mas quando tem um comentário, ele... Caraca, esse cara deve ser muito inteligente, né? Ele não quer nem falar. Até o insensato passa por sábio quando ele se cala. Não perca a oportunidade de ficar calado, irmão. Nós não podemos perder as oportunidades de ficar calados, porque sábio não é aquele que sabe falar sobre tudo, sábio é aquele que sabe falar na hora certa. Tiago, capítulo 3, versículo 1.
Parece culto de terça-feira. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu tenho essa compreensão. Eu tenho essa consciência. De que falar sobre certos assuntos aqui, isso vai me aumentar a minha responsabilidade. O que Tiago está falando assim, olha, não sejam mestres. Não é porque nós não devemos ser. É porque sejam mestres se vocês estiverem comprometidos em assumir essa responsabilidade. Porque muitos querem falar de muitas coisas, mas não têm caráter. Não tem um contexto de vida que dê respaldo para falar de certas coisas. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Irmãos, quem cozinhou aqui hoje? Hoje teve a comida aqui, né? Mas tem gente que cozinhou, né? Fez um cafezinho. O fogo foi bom, sim ou não? Aí tem os irmãos que vai fugir, né? Eu fiz na cafeteira. O fogo é bom. A gente cozinha com fogo, a gente se aquece com fogo. O fogo por muito tempo serviu de iluminação. O fogo, ele é bom. Sabe quando o fogo é bom? Quando nós controlamos ele. Assim como a gente vê aqueles navios, aqueles transatlânticos, gigantescos, é impressionante o controle dele. Pequenininho. Eu ouvi de um pastor há pouco tempo que quando nós perdemos o controle das nossas emoções, Satanás assume o controle da nossa língua. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para nós termos muito cuidado. Por quê? Porque aquilo que nós falamos pode destruir uma amizade. Aquilo que nós falamos pode destruir um casamento. Aquilo que nós falamos pode destruir um relacionamento de pais com filhos. E Deus não nos chamou para isso. Tiago está falando assim, meus irmãos, não pode ser assim. Se você vem aqui e profetiza a bênção, se você vem aqui e louva, quando você chegar em casa, a sua boca precisa continuar servindo para profetizar bênção, para louvar ao Senhor, para, sabe, falar coisas maravilhosas. Quem pode me ajudar aqui? Eu trago essa palavra aqui ciente de que talvez algumas pessoas estão hoje vivendo uma tragédia, as consequências de algo que falaram sobre você. E que depois daquele dia, depois daquela bafafá todo, daquela história toda, você nunca mais foi a mesma pessoa. Você deixou de confiar nos outros. Você nunca mais quis ter amigos, porque inventaram algo sobre você. Você fechou seu coração. Você passou um processo terrível na sua família, no seu casamento, por causa de uma fofoca.
viram algo que não foi verdade. Depois desse dia, tudo virou de pernas para o ar. Às vezes a gente prega aqui, a gente não sabe o que as pessoas estão vivendo, mas Deus sabe. Deus te conhece, Deus te viu. E Deus não quer que você viva o resto da sua vida se arrastando com esse peso sobre suas costas. Aleluia. Como aquele sacerdote que chegou diante daquelas 2 tribos e meias. Talvez ele chegou alterado, falando o que eles fizeram, mas eles tiveram a chance de resolver o mal entendido. Antes de brigar com alguém, o Senhor hoje está mandando te dizer: busque resolver o mal entendido. Guarde tua espada. Não tente resolver no braço. Chama para a conversa. Não foi isso que você entende. Não foi isso aí que você está pensando. Nós precisamos conversar. Chama sua esposa, seu esposo para conversar. Chama seus filhos para conversar. Chama seu amigo para conversar. Chama seu chefe para conversar. Não tome atitudes precipitadas. Permita o Senhor te dar um direcionamento, irmãos. Nós viemos para a igreja, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Você imaginou que você ouviria isso aqui hoje? Nós nunca sabemos o que vai acontecer, mas Deus se importa. E Ele vai, olha irmãos, Ele vai no alvo dizer para você assim: e aí cara, você vai permitir que essa situação destrua os seus relacionamentos hoje? Se posicione como um filho de Deus. Não seja alguém que descontrola e fala o que não deveria falar, como um fogo que destrói uma floresta. Não. O Espírito do Senhor é também domínio próprio. Hoje o Senhor te traz equilíbrio. Aquilo que você estava pensando em falar, você não vai falar. É como a gente quando escreve uma mensagem, um texto desse tamanho, passa um tempão, aí no final apaga. Hoje o Senhor está querendo te fazer repensar. Você não vai entrar por esse caminho. Você vai tomar um direcionamento de Deus para a sua vida e você vai viver as bênçãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia.